Salmos capítulo 53. Uma meditação do Salmo 53. O ímpio nega a existência de Deus e se corrompe. Isso é verdade. Quantos por aí que nega a existência de Deus e se corrompe? Quantos por aí afirmam que Deus não existe? E a Bíblia diz que nada do que foi feito não teria sido feito sem a presença de Deus, sem a presença de Cristo. A Bíblia diz que tudo que foi formado, os céus, a terra, Jesus estava presente na criação do século. Jesus ele estava junto com o Pai na criação dos céus e da terra, na criação do homem. Mas o ímpio, ele nega a existência de Deus, a existência de um Criador. Ele nega, afirmando que tudo é obra do acaso, uma teoria da evolução. Mas, todavia, a Bíblia, ela declara, dizendo que daria ouvidos a fábulas. Todavia, o ser humano prefere acreditar em mentira, prefere acreditar na ciência, que muitas vezes inventa coisas além da existência. Como Paulo falou, darão ouvidos a espíritos enganadores, darão ouvidos a fábulas, darão ouvidos não darão ouvidos mais a sã doutrina, mas a fábulas, a espíritos enganadores. O ímpio, ele nega a existência de Deus. Esse é o título do Salmo 53. No versículo 1, está escrito: disse o nécio no seu coração, não há Deus, tem se corrompido e tem cometido abominável iniquidade. Não há ninguém que faça o bem. Deus olhou desde os céus para os filhos dos homens, para ver se havia algum que tivesse entendimento e buscasse a Deus. Desviaram-se todos e juntamente se fizeram imundos. Não há quem faça o bem, não há sequer um só. Acaso não tem conhecimento esses obreiros da iniquidade, os quais comem o meu povo como se comessem pão? Eles não invocam a Deus. Eis que se acharam em grande temor, onde temor não havia, porque Deus espalhou os ossos daquele que te cercava. Tu os confundiste, porque Deus os rejeitou. Ó, se de Sião já viesse a salvação, se de Israel, quando Deus fizer voltar os cativos do seu povo, então se regozijará Jacó e se alegrará também Israel. Disse o nécio no seu coração que não existe Deus. Disse em seu coração o nécio, homem desentendido, que não existe Deus. Como está declarando em Salmo 53. Quantos por aí que declara que Deus não existe? A Bíblia diz que tudo quanto foi formado não se formou sem Deus. Tudo foi feito pelas mãos de Deus. Quantos por aí? Quantos ingratos por aí? Está respirando o fôlego de vida que Deus colocou dentro do pulmão e está negando a existência de Deus. Com os próprios lábios, o próprio ar que Deus colocou dentro do pulmão do homem, ele usa para poder negar a existência de Deus. E no versículo 2, Deus ele olha para a terra, do alto céu, e a Bíblia diz que Deus ele procura na terra um bom sequer, e a Bíblia diz que ele não encontrou. Deus olhou do alto céu para ver se encontrava um bom sequer. A Bíblia diz que Deus não encontrou. Muitos por aí se gloriam. Eu tenho um coração bom. Eu ajudo o próximo, eu não faço mal para ninguém. A Bíblia diz que Deus olhou do alto céus para a terra, ele não encontrou um bom sequer. Não é bom um bom sequer. Todos pecaram. Destituídos estão da glória de Deus.
Então a Bíblia diz que na terra, Deus olhou do alto céu para a terra para procurar se existia um bom sequer. E ele, olhando para a terra, ele viu que não existia um homem bom sequer, uma criatura sequer, que fosse boa, perfeito. Mas muitos batem no peito, afirmam que é bom. Tem muitos sujeitos que afirmam que é bom. Fala que vai morar com Deus, mas continua sendo mentiroso, continua sendo idólatra, continua sendo malicioso, não se conserta. Mas afirma que é bom. Ah, eu não faço mal para ninguém, a ficha é limpa, sou bom. É aí que o coração do homem se engana. É aí que o seu coração está corrompido. A Bíblia diz que não há um bom sequer. Mas a Bíblia também diz que o coração do homem é enganoso. Como disse o profeta Jeremias, enganoso é o coração do homem, e é mais enganoso do que todas as coisas nessa terra. O coração, ele engana muitas pessoas, e muitas pessoas estão caminhando para o inferno, acreditando que estão no caminho certo, acreditando que Deus está se agradando dele. Tem muitas pessoas que andam iludidas, achando que Deus está se agradando dele, achando que está tudo certo e que vai morar com Deus. Para refletir uma coisa. Olha bem para a Bíblia, a palavra do Senhor. Veja o que ela diz a seu respeito. E examine a si mesmo, para ver se realmente você está preparado para encontrar com Deus. Olha só, uma meditação, para ver se você realmente está preparado para encontrar com Deus. Apenas um versículo da Bíblia vai te levar você a entender se você está preparado para se encontrar com o Criador. Um só versículo da Bíblia vai te ajudar você a entender se realmente você está preparado para encontrar com Deus. Hebreus, capítulo 9 e versículo 27. Para o homem está ordenado morrer uma única só vez, vindo então após a morte o juízo. A Bíblia já declara que é uma só morte, então não tem reencarnação. A reencarnação todavia foi uma mentira. Até aqui então fomos enganados. Até aqui então fábulas têm tomado o coração do homem. Após a morte, juízo. Não é purgatório, purificação em um lugar, não. Após a morte, juízo, céu e inferno. Agora paramos para pensar numa coisa. Após a morte é céu ou inferno. Mas a Bíblia diz que é segundo o que cada um tem escolhido. Segundo as tuas obras, segundo teus caminhos. Sendo caminhos retos, céu. Sendo caminhos tortuosos, segundo o pecado, inferno. Aqui é uma meditação bem breve para você entender se realmente está preparado hoje para se encontrar com Deus ou não. Já contou uma mentira só na vida? A Bíblia diz que a mentira, ela realmente leva o homem para o inferno. Algum momento na sua vida você já se pegou na malícia olhando para uma mulher que não é a tua? Jesus falou que se com teus olhos você atentar para uma mulher, em seu coração você desejar, você já adulterou com ela. Isso está escrito no Evangelho de Mateus, no capítulo 6. Evangelho de Mateus, ele deixou bem claro. Então, vejamos só. Se fosse no tempo da velha aliança, no tempo da lei, o adúltero, ele tinha que ser apedrejado até a morte. O mentiroso, ele sofreria uma punição severa. Então, automaticamente, através disso, você já estaria sendo réu do juízo, digno de morte. Mas agora acontece uma coisa, que todos estavam destituídos, afastados de Deus. Entrou um para defender a sua causa. Jesus então desceu do céu, vendo que realmente o homem por si próprio, ele estava cada dia se corrompendo mais, e ele ofereceu um sacrifício vivo. O seu sangue desceu para poder simplesmente te salvar, te limpar de todos os seus pecados, te dar mais uma chance para você se consertar, para você se tornar uma nova criatura. Então, será que você está preparado
realmente para se encontrar com a eternidade, tanto com o céu ou com o inferno? Porque é isso que a Bíblia diz, é céu e inferno. Será que você tem se preparado para encontrar com a eternidade? Para se encontrar tanto com Deus, ou para se encontrar com o inimigo das nossas almas? Será a quem você tem destinado a sua alma? Pois a Bíblia diz que todos se desviaram-se, versículo 3, Salmo 53 e versículo 3. Desviaram-se todos e juntamente se fizeram imundos. Não há quem faça o bem, não há sequer um. Acaso não tem conhecimento estes obreiros da iniquidade, os quais comem o meu povo como se comessem pão? Eles não invocam a Deus. Eis que se acharam em grande temor, onde temor não havia, porque Deus espalhou os ossos daquele que te cercava. Enfim, a Bíblia diz que todos se desviaram, todos pecaram, desviaram-se juntamente e se tornaram imundos. Imundos. Isso aqui foi antes de Jesus Cristo descer na terra. Os caminhos do homem já eram imundos naquele tempo. Só que naquele tempo todos estavam caminhando em perdição. Aconteceu que Jesus, ele pagou o preço. A Bíblia diz que Jesus, ele não tem de forma nenhuma, de maneira nenhuma, prazer na morte do ímpio, mas antes em que ele se arrependa e viva, antes que se converta dos seus maus caminhos e viva. Prazer de Deus nunca foi condenar, nunca foi lançar uma alma no fogo do inferno, embora que isso acontece sim, embora que Deus lança a alma no fogo do inferno sim. Se o homem não se arrepender, como está escrito em Salmos, se o homem não se arrepender, Deus afiará a tua espada e o teu arco está aparelhado. Se o homem não se arrepender, Deus vai afiar a espada. O arco já está apontado, já está aparelhado para a terra. Você começa a ver que muitos cantos da terra estão sendo atingidos porque não querem se arrepender e estão caindo na espada de Deus. E as flechas de Deus estão realmente acertando, porque muitos não querem saber de Deus, não querem se arrepender. E automaticamente isso mostra que estamos vivendo dias iguais, semelhantes, os dias de Noé. Nos dias de Noé era muita iniquidade, era muita perdição. Nos dias de Noé, comiam, bebiam, casavam-se, davam-se em casamento, mas só que tem um detalhe. Existe um detalhe. Existe um homem chamado Noé, que estava alertando a todos os ouvintes, moradores da terra, acerca da grande destruição, o dilúvio, que foi algo mundial, que foi algo que aconteceu realmente, comprovado pela ciência. Mas Deus assim alertou, continua alertando até hoje. Jesus falou em Mateus 24, versículo 36, que assim como aconteceu nos tempos do dilúvio, na geração da vinda do Filho do Homem, assim como aconteceu nos dias de Noé, vai ser na vinda do Filho do Homem. Nos dias de Noé, comiam, bebiam, casavam, se davam esse casamento, ou seja, eles tinham que se preparar. Eles tinham que se preparar para não serem consumidos pelo dilúvio. Não se prepararam, sabe por quê? Porque não acreditaram, porque não deram ouvidos. A Bíblia vai dizer que daquela geração inteira, uma geração completa, se salva 8 pessoas. Para imaginar, uma geração inteira deve ter bilhões de pessoas. Uma geração inteira. Os dias de hoje são inumeráveis, milhões, bilhões de pessoas. Se salvar só 8 pessoas, foi a geração de Noé por não dar ouvidos. Sabe o que isso nos traz a entender? Jesus falou que vai ser igual nos dias de Noé. Poucos vão se salvar por não dar crédito, por não dar crédito às palavras de Deus. Muitos estão caminhando em perdição, estão caminhando para o inferno,
estão caminhando e não querem dar ouvidos à palavra de Deus, não querem dar ouvidos aos caminhos de Deus. A Bíblia diz que amaram mais as trevas do que a luz. A Bíblia diz que a luz veio ao mundo. Quem que foi a luz? Jesus. E até hoje essa luz, ela resplandece. Mas a Bíblia diz que os homens amaram e serviram mais as trevas do que a própria luz que é bendita. Ou seja, rejeitaram a salvação, rejeitaram o socorro de Deus. Então, meu amigo, se você rejeitar o socorro de Deus, você não vai poder ser salvo, você não vai poder automaticamente herdar o céu. Se você rejeitar, meu amigo, a palavra de Deus, de maneira nenhuma você vai entrar no reino de Deus. Se você não se arrepender das suas iniquidades, se você não for perdoado dos seus pecados, você não vai poder entrar no reino de Deus. O homem que é perdoado dos seus pecados, a Bíblia diz que Jesus, ele lançou os pecados no mar do esquecimento. Ele foi lavado, limpo. Hoje, caminhando como uma pessoa sem pecado, limpo, lavado, remido pelo sangue de Cristo. Mas sabe de uma coisa? Se você morrer na sua mentira, se você não for perdoado da sua mentira, você vai ser lançado no inferno. Se você não se arrepender da sua bebedice, você vai ser lançado sem temor, sem tremor, no fogo do inferno. É por isso que Jesus anunciou que se arrependessem. É por isso que Jesus até hoje, através da pregação do Evangelho, ele anuncia que se arrependam. A palavra de Deus, ela dá nome aos pecados, ela fala nome de cada pecado citando, para que ninguém se erre, para que ninguém erre o caminho, para que ninguém fique no engano, para que ninguém venha realmente ser enganado. Jesus, ele disse: não pequeis, mas se vós pecardes, o vosso Pai, ele é o vosso advogado. Jesus é o advogado fiel para poder nos defender, e ele também pode perdoar. Só que entenda uma coisa: existe erro, falha, existe iniquidade. A iniquidade é o pecado que o homem constantemente pratica, todos os dias, sem temor algum, sem confessar diante de Deus e nem tampouco abandonando. A iniquidade é o pecado que o ser humano pratica, sabendo que está errado, no seu coração sabendo que está errado, mas não confessa diante de Deus. Não tem a humildade o suficiente para falar: Pai, me perdoa, estou errado, eu preciso de ajuda. E automaticamente essa iniquidade, ela se torna como um animal de estimação. Se torna um pecado de estimação, melhor dizendo, um pecado de estimação, porque você está simplesmente dando o que é necessário para esse pecado crescer. O animal, para crescer, você cuida bem dele, você amarra ele, prende ele em algum lugar, dá água, comida. O pecado é assim também. Se você guardar o pecado dentro do seu coração, ele vai também crescendo, vai tomando uma certa proporção, vai ficar grande até chegar ao ponto de te dominar e te arrastar para o fogo do tormento. Foi como Paulo falou em Atos dos Apóstolos. Paulo falou em Atos dos Apóstolos, dizendo que o homem, ele concebe a semente do pecado, e conforme o homem vai pecando, essa semente, ela vai crescendo, e então vem e concebe o seu fruto, e o fruto do pecado é a morte, como está em Romanos 6:23. O homem peca, vai crescendo, é como se regasse uma semente. O homem não confessando diante de Deus o pecado, ele está caminhando, pecando dia após dia no mesmo ato, na mesma falha, ou seja, sem temor algum. Ele está regando a semente, ela vai crescer, ela vai dar o seu fruto, e a Bíblia diz que o fruto é a morte, como está em Romanos 6:23, o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Esse é o dom gratuito de Deus, salvar o homem, dar a você e a mim a vida eterna.
Mas nem todos têm esse desejo. Nem todos. Nem todos têm o desejo da salvação. Muitos caminham na terra até querendo a salvação, mas não têm coragem de tomar a decisão necessária. Você tem que tomar a decisão. Nós temos que tomar essa decisão. A decisão de confessar e deixar o pecado é o que vai decidir se a tua alma ela vai estar ao lado de Deus. Se você confessar os seus pecados diante de Deus, Ele é fiel para te perdoar. E assim eu quero ler aqui para aqueles que me ouvem, conforme está escrito a palavra de Deus, acerca do que foi relatado e escrito para o nosso entendimento, na primeira carta a João, no capítulo de número 3, os filhos de Deus. Olha só no versículo 6: qualquer que permanece nele não vive pecando. Qualquer que vive pecando não o viu nem o conheceu. Qualquer que permanece em Cristo, qualquer que está em Cristo, ele não vive pecando. Não vive se colocando voluntariamente para pecar. Versículo 7: filhinhos, ninguém vos engane. Quem pratica justiça é justo, assim como ele é justo. Quem pratica o pecado é do diabo, porque o diabo vive pecando desde o princípio. Para isto o Filho de Deus se manifestou para desfazer as obras do diabo. Então, recapitulando, quem permanece no pecado não é de Cristo. Quem nele permanece, quem permanece em Cristo, não vive pecando. Como Paulo falou, já não sou eu mais quem vivo, mas é Cristo quem vive em mim. E o viver para mim é Cristo, o morrer para mim é ganho. Então quem vive em Cristo não vive no pecado. Quem vive em Cristo não vive na embriaguez, não vive no adultério, não vive na mentira, não vive pecando dia após dia. Pois o pecado que o homem se coloca voluntariamente a praticar é porque ele assim está vivendo para a morte. Então, Jesus, ele deixou bem claro, essa mensagem fala bem claro: filhinhos, ninguém te engane, ninguém vos engane. Quem pratica justiça é justo, assim como ele é justo. Quem pratica o pecado é do diabo. Jesus, no versículo 8 está escrito: quem pratica o pecado é do diabo. Isso é a palavra de Deus dizendo: quem pratica o pecado é do diabo. 1 João capítulo 3, versículo 8. Porque o diabo vive pecando desde o princípio. Para isto o Filho de Deus se manifestou para desfazer as obras do diabo. Isso é uma mensagem muito valiosa. É uma mensagem muito valiosa. Se as pessoas tivessem tanto interesse assim em salvar a sua alma, como tem interesse no pecado, como tem interesse em pecar, muitos estariam ouvindo a palavra de Deus. João capítulo 8, versículo 48: quem é de Deus, ouve a palavra de Deus, mas vós não ouvis, porque não sois de Deus. Então quem é de Deus, ele tem prazer, alegria e ouvir a palavra de Deus. Quem é de Deus, ele ouve e pratica, ele dá ouvidos e coloca essa palavra no seu coração para não pecar contra Deus. Quantos nos dias de hoje que não conseguem mais ouvir nem alguns minutos da palavra de Deus? Logo que recebe em seu celular alguma coisa relacionada à palavra de Deus, abre, não ouve nem 10 segundos, já exclui. Abre, fica pouco tempo e já não consegue mais ouvir. Mas a Bíblia deixa bem claro: os filhos de Deus, eles não somente ouvem a palavra, mas como eles também não têm a permanência no pecado. Os filhos de Deus, eles não têm a permanência no pecado. Os filhos de Deus não vivem mentindo. Os filhos de Deus não vivem se prostituindo, não vivem com o coração cheio de malícia.
Os filhos de Deus não ficam atrás de futebol, porque futebol traz muita idolatria. Ah, se você soubesse que tipo de demônio que atua por trás disso, você hoje jogaria fora toda essa idolatria. Você hoje queimaria essas camisas de time de futebol. Ah, se você soubesse que tipo de espírito maligno que opera atrás dessa idolatria. É por isso que muitos se matam, é por isso que muitos brigam, é por isso que existe tanta divisão e discórdia nisso. E não agrada o coração de Deus, nunca agradou. Deus nunca dividiu a sua glória com homens. Nunca Deus levantou reis na terra. O rei do futebol é o rei da música, é o rei fulano de tal, é a rainha do samba. Mas cadê a coroa de espinho? Porque o verdadeiro rei que nós conhecemos da Bíblia, que era digno de uma coroa com as pedras mais preciosas, recebeu foi a coroa de espinho. O rei que a Bíblia menciona, o único rei, recebeu a coroa de espinho. Enquanto isso, esses reis do futebol estão recebendo troféu de ouro, estão recebendo troféus preciosos, de pérolas preciosas, mas o verdadeiro e único rei recebeu só uma coroa de espinho. Essa é a recompensa. Essa foi a recompensa de Cristo. Muitos querem glória para si. Mudaram a verdade em mentira. Honraram, serviram mais a criatura do que o Criador. Existe um perigo muito grande que essa sociedade está realmente correndo. Essa geração está correndo um grande perigo, mas não querem se despertar para poder buscar a salvação, para buscar o escape, o socorro. Essa geração está correndo um grande perigo, porque já o arrebatamento está próximo. Toda essa palavra está se cumprindo. O reinado do anticristo já está formado, está pronto para tudo se cumprir. A qualquer momento agora você pode se deparar com uma notícia essa que vai realmente te tirar a liberdade da fé. Tem países que já chegou nesse momento, aonde a liberdade da fé, da expressão da fé não existe, aonde as pessoas não podem ter uma Bíblia. Tem países que as pessoas são escravos, são pessoas que realmente têm que seguir a lei, a ordem, e não tendo direito sobre si mesmo. Está se cumprindo a palavra de Deus. Os dias da vinda de Cristo está se aproximando. Está se aproximando. Está muito próximo. Mas será que você está preocupado com esse dia? Mas será que realmente os moradores da terra estão se preocupando com esse dia? É a pergunta que eu faço agora. Se porventura tem alguém que ainda dá ouvidos à palavra de Deus, porque nós vemos pessoas parar para ouvir tudo que é porcaria de música, tudo que é iniquidade cantada através de funkeiros, forrozeiros, sertanejos. As pessoas param para ouvir, as pessoas param para ouvir mentiras, propósitos mentirosos de políticos. Mas quem deu ouvidos à nossa pregação? Como disse Isaías no capítulo 52, quem deu crédito? A quem se manifestou o braço forte de Deus? As pessoas conseguem dar ouvidos a fábulas, a engano, a mentira, espíritos enganadores, previsões de satanistas, de mago, de macumbeiro, que são tudo engano. São tudo engano. É tudo adivinhação. E Jesus, Deus, todavia disse que a abominação é a Deus você consultar espírito de mortos. É abominação a Deus consultar os adivinhadores, aqueles que lê a mão, aqueles que puxam cartas. Deus sempre deixou bem claro que isso é abominação. Hoje você vê artistas evangélicos permitindo cartomante puxar carta, o tarô, o macumbeiro, o feiticeiro puxar carta para ele, ler a mão, prever o futuro. Até mesmo porque muitos deles estão corrompidos e não querem assumir. Só querem usar o nome de Cristo por interesse, para lucro financeiro e para crescer em cima do nome de Deus. Quem sabe você que me ouve hoje não crê no inferno, mas a Bíblia declara bem claro que o inferno é real. O inferno é real
E muitos estão brincando com o nome de Deus, muitos estão brincando com a palavra de Deus, muitos não estão dando ouvidos à palavra de Deus e vão realmente se entristecer, vão realmente ter uma grande surpresa quando se findar o labor dessa vida. Muitos vão ter uma grande surpresa quando se findar o labor desta vida, porque muitos não acreditam nessa palavra, acreditam em tudo que é mentira, acreditam em tudo que é doutrina, acredita que vai reencarnar em outro corpo, acredita que existe um purgatório, acredita em tudo que é mentira. E é por isso que muitos vão se surpreender. Mas a pergunta que não quer se calar: se você morresse hoje, para onde iria a sua alma? Jesus fez essa pergunta um dia. Ele fez uma pergunta através de uma parábola. Um homem que estava se gloriando demais. A Bíblia diz que Deus perguntou para esse homem, lá no livro de Mateus, dizendo: louco, essa noite te pedirão a tua alma, e o que tu tens preparado, e para quem será? Para quem será que você tem preparado a sua alma? Se te pedirem a tua alma essa noite, Jesus ele indagou essa pergunta. Essa pergunta que eu faço para você agora é para que você realmente possa chegar ao pleno conhecimento, se você se preparou ou não para encontrar com Deus. Porque se você não se preparou, ainda dá tempo de se arrepender, ainda dá tempo de se consertar diante de Deus, ainda dá tempo de você renunciar a si mesmo e buscar a salvação da sua alma. Não tem pecado algum que Deus não possa perdoar o homem, exceto a iniquidade que se chama blasfêmia contra o Espírito Santo de Deus. Um só pecado não é perdoado, e Jesus falou: a blasfêmia contra o Espírito Santo de Deus, essa não tem perdão. Ah, mas o assassino matou centenas, se ele não blasfemou contra o nome de Deus, tem perdão. Mas Jesus falou: vai, não peca mais. Ah, mas eu traí, Deus perdoa. Talvez não o marido perdoa, talvez não a esposa perdoa, mas vai e não peque mais. Muitas pessoas confundem o perdão de Deus com a liberdade, o direito de poder permanecer no pecado e não ser condenado. Muitas pessoas confundem as coisas. Elas acham que porque foram perdoados, elas podem ter o direito de permanecer errando no mesmo ponto todo dia e nada vai acontecer. Não é assim. Vai, não peca mais. Vai, não peca mais. Quantas vezes Jesus falou isso para a mulher adúltera, para a mulher do fluxo de sangue? Quantas vezes Jesus falou isso para os publicanos, cobradores de impostos, pessoas pecadoras? Jesus perdoa qualquer pecado. Se prostituiu, se mentiu, matou, roubou. Infelizmente muitos não acreditam nisso. E infelizmente nem todos acreditam nisso, que ainda há esperança. Quantos bandidos e criminosos que acham que não tem mais esperança, só resta o fogo do inferno, só resta a morte. Mas se esquece que uma das primeiras pessoas que nós vemos ser salva na Bíblia foi um criminoso que estava crucificado ao lado de Cristo. Um dos primeiros criminosos que vemos na Bíblia, que a Bíblia relata, o Dimas, conhecido Dimas. Jesus falou: ainda hoje tu estarás comigo no paraíso, ainda hoje. Mas ele tomou atitude. Você tem que tomar atitude, a decisão. Nós somos movidos de escolha. A salvação também é escolha, não é consequência, não é por acaso, não é do nada. Ah, o cidadão foi bonzinho, está no céu. O cidadão foi mau, está no inferno. Muitos vão se surpreender com isso. Muitos vão se surpreender no último dia, ao ver aquele pior cidadão que matou, roubou, mas se arrependeu na hora final, enquanto deu tempo. Vão se surpreender quando vê que eles foram salvos. Aquele que andava falando que era de Deus e que tinha Deus, mas que não confessou os pecados, que estava oculto, escondido. Porque tem muitos que falam que é de Deus, tem muitos que traz a aparência de Deus, fala de Deus, mas Jesus fala: nem todo o que me diz Senhor, Senhor, herdará o reino de Deus, mas aqueles que fazem a vontade
de meu Pai. Nem todos que por aí dizem ter Deus, realmente tem Deus. Mas aquele que faz a vontade do Pai, é para esse que está reservado o reino de Deus. Versículo 9: qualquer que é nascido de Deus, não vive na prática do pecado, porque a sua semente permanece nele e não pode viver pecando, porque é nascido de Deus. Por isso que Jesus falou para Nicodemos: Nicodemos, é necessário nascer de novo, porque qualquer que nasce de novo é nascido de Deus. Qualquer que é nascido de Deus, ele tem a semente de Deus no seu coração, que é a própria palavra de Deus, e por isso ele não vive pecando. Porque a semente boa, ela dá frutos bons. A semente má, ela dá frutos maus. A palavra de Deus é a semente boa, ela dá os frutos bons. Mas a mídia televisiva, a mídia social, ela é uma semente má, que planta muitos males no coração do homem. Muitos males têm sido plantados no coração do ser humano, através das mídias sociais, através da televisão. Mas a boa semente é a palavra de Deus, e a Bíblia diz que essa semente, ela caiu num bom solo, e ela deu os seus frutos. Aonde a palavra de Deus é bem recebida, ela dá os seus frutos. Aonde a palavra de Deus é aceita, ela dá os seus frutos. Mas aonde recebem de mau grado, aonde recebem de coração endurecido, ela não dá os seus frutos. Ela é sufocada, ela não dá os seus frutos, porque a palavra de Deus, que é a semente, ela não dá fruto em cima de pedregal, precisa de um bom solo. E essa palavra que eu prego hoje, ela é a semente. E qualquer que é nascido de Deus, não vive na prática do pecado, porque a sua semente permanece nele, e não pode viver pecando, porque é nascido de Deus. Nisso são manifestos os filhos de Deus, os filhos do diabo. Versículo 10, eu estou lendo em 1 João capítulo 3, versículo 10. Nisso são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Qualquer que não pratica a justiça e não ama a seu próximo, seu irmão, não é de Deus. Então é manifesto, a Bíblia manifesta, mostra quem são os filhos de Deus e quem são os filhos do diabo. A Bíblia diz que Deus tem os seus filhos, o diabo também tem os seus filhos. Assim como Deus é pai, o diabo também é pai. Pai da mentira, diabo. Agora os filhos de Deus, eles não permanecem na mentira, não permanecem na injustiça, na malícia, não permanecem nas suas iniquidades. Nisso é manifesto os filhos de Deus e os filhos do diabo. Qualquer que não pratica justiça e não ama seu irmão, não é de Deus. Versículo 11, porque esta é a mensagem que ouvistes desde o princípio, que nós amemos uns aos outros, não como Caim. A Bíblia diz que nós amemos uns aos outros, não como Caim. O amor mentiroso, amor de palavras, o amor de aparência. Porque Caim falava que amava o seu irmão, mas sabemos que na prática ele não amava, ele matou o seu irmão. Pela inveja que tinha em seu coração, Caim matou o seu irmão. Muitos por aí falam que amam o próximo, mas muitas vezes é o amor de Caim, é o amor ao próximo igual de Caim. É só pisar no calo, aí você vê. É só você dar uma fora, aí sim. E esse não é amor de Deus, porque a Bíblia vai dizer que não como Caim, que era do maligno e matou a seu irmão. Por que causa o matou? Porque as suas obras eram más e as de seu irmão justas. Então Caim matou o seu irmão porque as suas obras eram más, porque no seu coração ele tinha muita maldade. Mas Abel era justo. Caim matou Abel por causa de inveja, porque Caim era mau, mas Abel era bom. Muitos por aí têm o amor de Caim, eles são maus, são rebeldes, são injustos, são mentirosos, são idólatras, são cachaceiros, e tem inveja do seu próximo, do seu irmão, porque o seu irmão, ele busca se esforçar para agradar a Deus, ele busca realmente temer a Deus. Tem muitos que temem a Deus,
Tem muitos ainda nessa geração que busca temer a Deus. Só que o amor de Caim tenta matar ao seu irmão. Porque muitos de palavra dizem amar até a Deus. Muitos até dizem amar a Deus. Como está escrito em Mateus capítulo 15. Com teus lábios você honra a Deus, mas o seu coração está distante de Deus. Muitos me honram com seus lábios, mas em vão, pois o coração está distante de Deus. É o que diz em Mateus capítulo 15, a partir do versículo 7 e versículo 8 adiante. Muitos honram a Deus com os lábios, diz amar a Deus. Mas a Bíblia diz que aquele que ama a Deus não vive pecando dia após dia, porque a semente está no coração dele. A semente que é Cristo, que é a palavra de Cristo, ela está no coração. E a semente boa dá fruto bom, a semente má dá fruto mau. A semente boa é a palavra, a semente má é esse mundo, é a mídia, é tudo que você ouve por aí que não está segundo a vontade de Deus. E a semente boa, meu irmão, uma vez que ela cai no seu coração, que é a palavra, ela vai produzir bom fruto. Ela vai fazer você produzir em seu coração um verdadeiro fruto, a justiça, a retidão, a verdade. O homem, ele passa por um processo quando ele conhece a Deus. O mentiroso deixa de ser mentiroso quando conhece a Deus. O adúltero deixa de ser adúltero quando conhece a Deus. O ladrão deixa de ser ladrão. A prostituta deixa de ser prostituta. Não tem um que tenha o verdadeiro encontro com Deus, que tenha a permanência no erro, dia após dia, mas se transforma, é transformado. Tem muitos por aí que pregam, tem muitos por aí que cantam, tem muitos que até lideram um grupo religioso, mas declaram em seu coração que ainda tem desejo por pessoas do mesmo sexo, ainda tem o desejo pelo pecado que vivia antes, porque não foram realmente transformados pela palavra de Deus, mas antes continua desejando o pecado. Então, no versículo 14, nós sabemos que passamos da morte para a vida, porque amamos os irmãos. Quem não ama seu irmão, permanece na morte. Qualquer que aborrece seu irmão é homicida. E vós sabeis que nenhum homicida tem permanente nele a vida eterna. A Bíblia, ela deixa bem claro, nenhum homicida, nenhum assassino tem em Deus a salvação. Bom, talvez você acredite que um assassino é somente o que derrama sangue, é somente aquele que leva uma pessoa à sepultura através de um assassinato. Só que não se esqueça que se você aborrece o seu irmão, você também é homicida. Jesus falou: se você aborrece a seu irmão, se você está aborrecendo o seu próximo com palavras, com atitudes, Jesus falou, você já é homicida. Então existem muitos homicidas por aí. Tem muitas pessoas que estão matando com palavras. É por isso que uma palavra, meu amigo, mal falada, ela traz uma séria consequência. É muito perigoso isso. Então o que eu quero trazer nesse momento, a menção não somente do nome de Cristo, não somente quero mencionar acerca da salvação, mas eu quero dizer para você que me ouve, arrependa-se enquanto há tempo. Arrependa-se de todo pecado enquanto ainda há tempo. Todo pecado que está oculto, escondido, arrependa-se. Endireitai as vossas veredas. Eis que cedo venho. Guarda o que tu tens, para que ninguém te roube a tua coroa. Apocalipse 1, versículo 3. Bem-aventurados são aqueles que lêem, são aqueles que ouvem, são aqueles que guardam as palavras da profecia deste livro, porque já o tempo do Senhor está próximo, está muito próximo. Muitas pessoas acreditam que quando falamos, porventura, do governo, de tudo que está se cumprindo, da ONU, do anticristo, falam que são teorias da conspiração. Mas se você realmente tiver com o seu entendimento aberto a ouvir o que a Bíblia diz acerca disso, você vai entender que não é uma teoria, não é uma mera teoria da conspiração,
mas que verdadeiramente está se cumprindo ao pé da letra a palavra. Jesus falou que muitos falsos cristos surgiriam, estão aí pregando um outro Cristo que não é o da Bíblia, um Cristo que não transforma, um Cristo que promete salvação, mas que o pecador continua sendo o mesmo pecador de sempre, não se arrependendo, não deixando a iniquidade. Então existem muitos falsos cristos por aí. Um dos falsos cristos que existem é que Deus só é amor. Esse é um dos falsos cristos que existem. Deus só é amor. Deus é amor, nunca deixou de ser amor, Ele ama até hoje, mas Ele não é só amor. Não é só amor. Não é. Em Hebreus fala que Deus é um fogo consumidor. A Bíblia diz que se o homem não se arrepender, Deus afiará a sua espada e o seu arco está aparelhado. Então Deus não é só amor. Não é só amor, Ele é fogo consumidor também. Ele se ira também contra o pecado, contra a injustiça. Ele se ira também contra a bebedice, a prostituição. Deus se ira todos os dias. A Bíblia diz que sim. A Bíblia diz que Deus não é filho do homem para que minta, e nem homem para que venha se arrepender. Toda essa palavra que foi dita da boca de Deus, ela não voltou atrás. Deus não voltou atrás com a sua palavra. O mesmo Deus que se manifesta para Abraão no Velho Testamento, o Deus que se manifesta para Noé e fala: Noé, me arrependi de ter criado um homem, eu vou destruir essa geração. É o mesmo Deus de hoje, meu amigo. Deus não modernizou, não atualizou, não mudou, não voltou atrás, mas Ele permanece sendo o mesmo Deus de ontem, o mesmo Deus de Isaac, de Jacó, de Noé, de Ló. O mesmo Deus do Antigo Testamento é o mesmo Deus de hoje. E eu te digo, Ele está irado com esta geração. Essa geração se voltou as costas para Deus. Essa geração, ela dá ouvidos ao pecado, mas não dá ouvidos à voz de Deus, não dá ouvidos à palavra de Deus. E Jesus, Ele chega a dizer para os discípulos, aqueles que levam as boas novas do reino, aqueles que seguem a palavra: quem ouve a um de vocês, a mim também me ouve. Jesus, Ele diz que quem ouve a um dos que são enviados por Ele para levar as boas novas, também dá ouvidos a Ele. Porque Deus, Ele se manifesta pela tua palavra. Foi pela palavra que Paulo foi salvo, a palavra de Cristo. Saulo, porque tu me persegues? Foi pela palavra que Pedro também, ele foi salvo, foi transformado. Muitos acreditam que tem Deus no coração, mesmo não dando ouvidos à palavra de Deus, mesmo não atentando seus ouvidos às instruções da palavra de Deus. Tem pessoas que acreditam fielmente que são de Deus e que Deus está no coração dele. É por isso que a Bíblia deixa bem claro: enganoso é o coração do homem, é enganoso, e é mais enganoso do que todas as coisas nessa terra. Então toma muito cuidado, meu amigo, pois nós estamos vivendo a geração final. Desperta, você que está me ouvindo, desperta, desperta tu que dormes, levanta-te dentre os mortos, e Cristo te esclarecerá. Jesus, Ele quer salvar essa geração, Ele quer salvar a sua alma. Jesus, Ele quer te salvar, mas muitas vezes é necessário, meu irmão, tomar uma atitude. A atitude principal que é mais necessária é se arrepender. É o primeiro ponto para o homem alcançar a salvação, é arrependimento. O primeiro ponto para o ser humano se voltar para Deus, se voltar para os caminhos de Deus, é se arrependendo. Esse é o primeiro ponto. Mas muitos não querem se arrepender. Infelizmente muitos não querem se arrepender, porque muitos não querem confessar, não querem dar o braço a torcer, não querem confessar que erram, não querem confessar que pecam diante de Deus, porque muitos têm o prazer no pecado. E aí é algo muito sério. A pessoa que tem prazer no pecado é algo muito sério. A pessoa que tem o prazer na bebedice, meu irmão, infelizmente está caminhando para o inferno. A pessoa que tem o prazer, meu irmão, no pecado, infelizmente está caminhando de mal a pior, para perdição dia após dia. Pois todavia Jesus falou: não erreis, não vos enganeis. Mas muitos preferem viver no engano, no erro.
1 Coríntios capítulo 6, versículo 9 até o versículo 11. Não sabeis que os injustos não hão de herdar o reino de Deus? Na carta aos Coríntios capítulo 6, versículo 9. Não sabeis que os injustos não hão de herdar o reino de Deus? Não erreis, nem os devassos, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os efeminados, nem os sodomitas, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os maldizentes, nem os roubadores herdarão o reino de Deus. Versículo 11. E é o que muitos têm sido. Mas haveis sido lavados, mas haveis sido santificados, mas haveis sido justificados em nome do Senhor Jesus, pelo Espírito do nosso Deus. Então a Bíblia deixa bem claro acerca de tais pecados. E muitos têm ocultado tais pecados, têm vivido dessa forma. Muitos têm vivido na mentira, sendo injustos, desonestos. Pessoas que são mentirosas, adúlteros, pessoas que traem seus maridos, suas esposas, se casam várias vezes, adúlteros. E até mesmo pastores vivendo em segundo, terceiro casamento. E a Bíblia declara: os adúlteros não hão de herdar o reino de Deus. E é muito impressionante que quando se fala da antiga aliança, a única coisa que querem manter como tradição ainda hoje é o dízimo. O dízimo é a única coisa que ainda o homem se interessa, os pastores e os líderes se interessam em manter da velha aliança. Só que na velha aliança, o adúltero, o homem que se casasse pela segunda vez, tendo sua esposa viva ainda, ele era apedrejado até a morte. Só que hoje não, bispos, pastores, apóstolos casam 2 vezes, 3 vezes, 4ª vez, enquanto o primeiro está vivo ainda e não é apedrejado. Claro que é a graça que vivemos, mas se vivemos na graça, então por que colocar o dízimo? A única coisa que pegam da lei hoje é o dízimo. Agora, se for levar a lei, os mandamentos de Deus, o adúltero também era apedrejado. Então é uma comparação. Se vamos viver os 10 mandamentos, então viva tudo. Não é por parte, não é só o que é bom, não é só o que dá lucro, porque assim muitos estão vivendo. Então a Bíblia diz que os adúlteros não hão de herdar o reino de Deus, nem os efeminados, nem os sodomitas, nem os ladrões, avarentos, nem os bêbados, nem os maldizentes, nem os roubadores herdarão o reino de Deus. E é o que muitos têm sido. Então, atenta o seu coração, os seus ouvidos à palavra de Deus, e arrependei-vos, pois o tempo está próximo. Essa é uma pregação da última hora, uma pregação de alerta. É uma pregação de alerta. Quem tem ouvidos, ouça o que diz o Espírito de Deus, pois o tempo está próximo. Que Deus te abençoe, que a graça, a paz do Senhor Jesus venha reinar no seu coração. Deus te abençoe em nome de Jesus Cristo. Amém, meus irmãos, finalizar aqui, tá bom? A filmagem, mas eu acredito que eu vou analisar bem aqui o lugar, se eu vou continuar pregando ou não, tá bom? E eu não vou filmar mais não, porque eu creio que não tem muita memória aqui no celular. Mas Deus abençoe, fiquem todos na paz, em nome do Senhor Jesus, e vamos ser fiéis e constantes, né, em anunciar o Evangelho. Vamos ser fortes, vamos perseverar na salvação, pois o dia do Senhor está próximo, amém?